9h17, nós estamos de volta com o TV Mar News. Vamos diretamente com ele, Fernando Palmeira, pelas ruas de Maceió. Ok, Paulane, estamos de volta e ainda falando sobre as complicações devido ao coronavírus. Até que ponto se pode muitos cometerem crimes num momento como esse, desde as autoridades, a própria desobediência às determinações de todas as autoridades para que se evite a transmissão do vírus, enfim, aqueles oportunistas de última hora que praticam crimes contra a economia popular e crimes de uma maneira geral. E é exatamente por isso que nós estamos com o Ronaldo Pinheiro, advogado, e vem nos falar exatamente sobre o comportamento das autoridades e também do próprio povo incorrendo em crimes. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos da TV Mar. Na verdade, nós estamos passando por um momento em que todos devem estar em alerta. Está em alerta porque nunca vivemos um momento como este de pandemia e que todos podem contribuir de alguma forma para evitar essa proliferação de situações como essas. É bem verdade que, além de adotar as medidas sanitárias que o profissional da saúde já vem prontamente se manifestando, é preciso visualizar as implicações penais daquele indivíduo que, sabendo que está com o vírus ou apresenta sintomas, ele deve necessariamente procurar as autoridades, inclusive adotar os procedimentos sanitários necessários. Porque, se assim não fizer, ele comete crime. E trata-se do crime previsto no artigo 268 do Código Penal, podendo gerar uma pena de até 4 anos, e essa situação constitui a infração de medida sanitária preventiva. Ou seja, o indivíduo ele sabe que está contaminado e mesmo assim não toma as providências necessárias para a realização aí dessa prevenção. A Europa esvaziou grandes cidades turísticas, como por exemplo Paris, Roma não se fala, e por aí afora. Aqui nós estamos vendo um grande número de pessoas nas ruas, andando, frequentando estabelecimentos que estão abertos, mesmo diante das determinações governamentais. O que é que isso pode incorrer? Vejam só, existe uma norma penal, que é exatamente a prevista no 268, que estabelece que o indivíduo deve adotar as medidas sanitárias necessárias de acordo com as adoções governamentais. O Estado de Alagoas, por meio do seu governador Renan Filho, editou normas as quais devem ser cumpridas. Caso o indivíduo ele venha a descumprir, irá incidir nessa norma prevista no 268, exatamente da infração de medida preventiva sanitária. O indivíduo que sabe que está com coronavírus e mesmo assim transmite, ele comete o crime de perigo de contágio de moléstia grave. Então, as entidades governamentais, inclusive municípios, por meio até da AMA, aqui no estado de Alagoas, já estão adotando decretos justamente para viabilizar isso. Apesar de ser uma norma federal, os municípios e estados, eles estabelecem, de acordo com a sua peculiaridade, essas implicações legislativas, e não havendo cumprimento por parte do particular, ele pode incidir nessas normas e, consequentemente, infringindo aí o dispositivo penal. É importante ressaltar que aquele indivíduo que sabe que está com o vírus e de forma dolosa ou ainda havendo dolo eventual, ele resolve contaminar determinada pessoa, se essa pessoa não tiver maiores implicações, ela pode inclusive atingir a lei que estabelece das lesões corporais, lesão corporal de natureza grave. E por outro lado, se o indivíduo, ele sabendo que está com o vírus e resolve ir para o grupo que está na zona de maior incidência de morte, ele pode até responder pelo crime de homicídio. A situação da pandemia é grave, mas nós individualmente devemos nos responsabilizar acerca dessa epidemia. Abusar da fé pública, da boa-fé do povo. Inclusive, no Rio de Janeiro, um cidadão foi preso porque estava vendendo o álcool gel artesanal com o gel de cabelo. Ele foi preso, o produto apreendido. E muitos aí, e até em religiões, oferecendo produtos por preços exorbitantes, prometendo verdadeiros milagres. Isso também é um crime? Fernando, perfeito seu questionamento. Nesse período, efetivamente, nós precisamos atentar que existe uma lei dos crimes contra a ordem econômica que veda
levantamento arbitrário dos preços. E esse levantamento arbitrário tem as suas implicações. Além da possibilidade de apreensão da mercadoria, é possível fechar o estabelecimento e também a possibilidade do estabelecimento de penas de multa, ou seja, aumentar, por exemplo, o preço arbitrariamente de um álcool gel sem uma justificativa plausível, pode sim culminar nas implicações penais dos crimes contra a ordem pública. Obrigado, doutor Ronaldo Pinheiro. Satisfação. Forte abraço. Está vendo o ordenamento jurídico, é claro, o advogado está aqui trazendo minuciosamente todos esses detalhes para que não haja esses abusos que, infelizmente, ainda tem quem aparece diante de um quadro tão grave, de expectativa das piores e, infelizmente, os oportunistas estão aí se aproveitando. Todo cuidado é pouco, obedecer às regras é de suma importância, é, acima de tudo, cidadania. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização, Arnon de Mello no canal 25 da NET, em TV Mar News com Porlane Santos. Muito obrigada pelas suas informações, gente. Agora vamos falar de coisa boa? Pois é, olha só, uma das mais tradicionais igrejas aqui do estado comemora 50 anos de história. A Igreja Batista do Pinheiro, que já realiza um evento neste sábado e domingo para celebrar meio século de atividades aqui na nossa capital. Mas tem algumas mudanças aí, né? Parece, infelizmente, por conta do coronavírus, como forma também de responsabilidade, o evento foi cancelado, mas vocês seguem, então, com as comemorações ainda assim da igreja. Bom dia para você. A gente recebe o pastor Wellington Santos. Bom dia, Porlane, bom dia a todos os telespectadores. De fato, a gente estava com tudo programado para esse final de semana, sábado e domingo, porque o dia 21 de março marca os 50 anos da Igreja Batista do Pinheiro. Entretanto, numa atitude de responsabilidade e compromisso com a vida, nós entendemos que a gente não tinha como manter a celebração, porque no mínimo a gente iria incorrer em duas questões básicas, uma de caráter mais global e outra de caráter pessoal. O global, nós temos uma indicação de que a melhor forma do enfrentamento dessa pandemia é a reclusão, para que as pessoas não contaminem e não sejam contaminadas. E a segunda questão, mais interna, é que nós temos um grupo de irmãos e irmãs idosos e idosas que entrariam num conflito profundo e desnecessário. O conflito de gostaria de estar presente, mas estou amedrontado, posso ir me contaminar, se não for, perderei esse momento tão especial. E aí, para a gente não gerar mais culpa e mais conflito do que o que a gente já tem nesse instante, nós decidimos pela suspensão. A Igreja do Pinheiro sempre tem pautado a sua caminhada nesses anos todos pela compreensão de que os mais frágeis é que precisam ser cuidados. Então, se nesse instante os idosos são o público-alvo que requer mais atenção, por esse grupo nós decidimos suspender as celebrações de sábado e domingo. Não temos uma data prevista, a liderança da igreja ficou de daqui a 30 dias voltar a se reunir para analisar o cenário e então ver se tem uma nova data. Agora, também suspendemos todas as atividades presenciais no nosso templo, de forma que os cultos de quarta-feira e os cultos dominicais estão suspensos presencialmente. Estamos nos comunicando pelas redes, né? Essa coisa que em 2018 fez tanto estrago. Eu costumo brincar dizendo que depois que o Brasil elegeu um presidente por WhatsApp, a gente elege qualquer coisa e faz qualquer coisa do mal. Dá para fazer para o bem também. Mas podemos utilizar essa ferramenta para aquecer pelo menos os corações e estarmos juntos, nos apoiando mutuamente. Tem como orar de casa, cada um em sua casa, fazendo uma corrente positiva? Sem dúvida alguma, até porque é uma oportunidade também da gente revisar o conceito de igreja, porque ao mesmo tempo que a gente diz assim, a igreja sou eu e você. As escrituras, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O ajuntamento, óbvio, ele faz bem, é uma questão social, de cuidado, de aquecimento, a comunhão, a troca de experiências, se apoiar mutuamente. Não existe essa coisa assim de muita gente que antes desse cenário, não, eu tenho meu Deus, minha fé, não preciso de comunidade. Precisamos de comunidade. Ninguém foi criado para viver só.
Mas a igreja sou eu, Deus habita em mim. Aí quando eu estou junto com você e outros, então assim a gente acaba se fortalecendo. Mas as práticas da minha intimidade, da espiritualidade, por exemplo, esse é um bom momento. Nós estamos em pleno período de quaresma. Então, um bom momento para aproveitar esse tempo para meditação, para reflexão e fazer algumas pontuações. Para onde estávamos caminhando mesmo? Por exemplo, quando eu vejo num momento como esse, como em outras situações, né? Exemplo, temos uma catástrofe gerada por conta das chuvas. Aí vai o pequeno empresário ou o grande empresário e, em vez de colocar a água num valor acessível, ele quadruplica o preço. Nós temos agora essa situação que precisa de álcool gel, aí o cidadão vai e quadruplica o preço. Então, isso é egoísmo. Então, eu, pequeno, não posso criticar o grande se, no fundo, tanto o grande quanto o pequeno, estamos sendo manipulados pelo mercado que só tem uma lógica: acúmulo, acúmulo e acúmulo. Essa enfermidade que a gente está vivendo nesse instante, ela é um pouco... ela está democratizando a situação. Porque, no fundo, enquanto 8.200 pessoas morrem por dia de fome, o mundo não para. Mas quando uma parcela da população que acha que está protegida nos seus condomínios ou nas suas viagens de luxo, e de repente se vê presa em aeroportos, sem poder mudar, sem poder voltar, aí descobre que é tão gente quanto qualquer outro ser humano indefeso. É verdade. Agora, pastor, a gente tem a Igreja Batista do Pinheiro, tem 50 anos de estrada, e é uma igreja, de certa forma, polêmica. E, inclusive, principalmente quando ela vem dar apoio e batizar, inclusive, LGBTQIs, né, aqui. Fala um pouco sobre essa trajetória de vocês e sobre essa visão mais moderna que vocês têm diante do tradicionalismo que a gente tem nas igrejas. Eu agradeço, inclusive, a sua pergunta, porque nos dá a oportunidade de fazer um registro histórico da caminhada dessa comunidade de fé chamada Igreja Batista do Pinheiro. Por exemplo, só para você ter uma ideia, a igreja é organizada, fundada em 21 de março de 70. Em 85, quando a gente estava ali naquele processo de abertura democrática, né, vencendo a ditadura militar, que alguns insistem em dizer que não houve ditadura, a Igreja do Pinheiro manifestava-se em Alagoas pró-democracia e já fazendo a crítica daquele processo de falta de liberdade, de falta de direitos, de falta... Porque como batistas, inclusive, a gente defende radicalmente que Estado e igreja são duas coisas que não podem se misturar. Que a igreja ela tem que se comportar como uma crítica do Estado e não como pau-mandado do Estado. Então, em 85, a Igreja Batista do Pinheiro já fazia uma discussão política de vanguarda que não era comum nas comunidades. Na década de 80 e 90, quando os movimentos sociais, CUT, o PT, né, que está tão massacrado, mas que tem sua importância histórica, e não dá para contar a história desse país sem a organização desse grupo político e de outros ditos de esquerda. A Igreja do Pinheiro foi protagonista, movimento estudantil, movimentos sociais, movimento do campo. Então, a questão que culmina em 2016 com a inclusão de irmãos e irmãs LGBTQI+, é apenas um item a mais dentro dessa pauta. Nós somos uma comunidade que faz diálogo ecumênico. Nós somos uma comunidade que, por exemplo, faz a defesa da luta do direito do campesino, do direito à reforma agrária. Nós somos uma comunidade que dialoga com as comunidades carentes de rua através do banho solidário. Nós somos uma comunidade que dialoga com a cultura. A igreja sempre teve um diálogo muito forte com a cultura. Os artistas alagoanos já passaram pela igreja, cantaram na igreja, e temos artistas da igreja. A gente não demoniza a cultura, a gente dialoga com a cultura. Se Jesus disse que eu sou sal e luz, sal não pode ficar dentro do saleiro. Isso era uma frase do pastor Caio Fábio lá atrás. Então, a Igreja do Pinheiro sempre teve uma característica de vanguarda. E aí, se isso é polêmico ou não, Jesus foi polêmico ou não? Ou ele morreu de velhice?
Ou Jesus morreu aposentado, velhinho, assim, pegou um coronavírus e morreu. Não, ele foi assassinado. Ele foi assassinado pelo poder do Estado romano e pelo poder religioso do seu povo. A polêmica sempre está ao lado dos pobres. Se isso ser polêmico, nós continuaremos sendo. Não sei os próximos anos, mas até aqui temos sido em defesa da vida. Há um provérbio que diz assim: levanta a voz em nome daqueles que não têm voz. E é óbvio que levantar a voz para quem já tem voz não é ser polêmico, é caminhar no mesmo corredor. Mas quando você levanta por lá a voz para defender quem não tem voz, como não ser polêmico? Para defender a dignidade humana, para defender o pequeno. É verdade. Olha, e vocês, como diz já a Igreja Batista do Pinheiro, é impossível a gente não falar também sobre os problemas que aquele bairro enfrenta devido à atividade de uma mineradora lá naquela região. Como é que está a atuação da igreja nesse sentido? Desde o início dessa situação, que a liderança da igreja tomou uma decisão que era, primeiro, a igreja, sua estrutura, estará totalmente à disposição das associações do bairro, dos movimentos, para o que fosse necessário. Tanto que, no ano passado, nós tivemos várias reuniões do SOS Pinheiro, Defesa Civil, Tribunal de Justiça, todos que solicitaram, nós abrimos as portas, inclusive suspendendo dias estratégicos de culto, porque nós entendemos que servir é a vocação de quem segue a Jesus de Nazaré. Eu tenho um amigo em Recife, pastor Reginaldo, que diz: a missão da igreja não é salvar o mundo, a missão da igreja é servir ao mundo. Jesus veio servir, ele disse isso. Eu não vim julgar, eu vim servir. Então, quando a gente serve, a gente de alguma forma está salvando. Então, o que é que a igreja tem feito? Abriu as portas, criamos à época, junto com as lideranças religiosas plurais do bairro, o movimento Um com Pinheiro, que era exatamente para dar o suporte espiritual aos movimentos SOS Pinheiro, SOS Mutange, enfim. Vocês passaram também a ser um canal de comunicação com, exatamente com notícias oficiais, informações oficiais. Quem procurasse por informações oficiais lá no bairro poderia também já recorrer à Igreja do Pinheiro. Exato, porque lamentavelmente a situação dos 4 bairros, né, que sofrem com o crime da Braskem, que não é uma questão natural, é um crime ambiental, além disso, foi o fake news. Eu volto à questão. Quer dizer, lamentavelmente, hoje em dia, com um celular e a gravação de um WhatsApp, as pessoas disseminam o que querem. Então, tivemos um grande trabalho. Nós tivemos pessoas que tiraram a vida. Então, você imagina, você já tem o seu apartamento, sua casa, a sua rua rachada e você descobre que há 40 anos, irresponsavelmente, vem sendo feita uma mineração sem a devida fiscalização. Isso já gera o caos gratuito. Aí você começa a receber mensagens de WhatsApp dizendo que já tem sacos de preto, que não sei o que vai acabar tudo. Então, o trabalho foi, por um lado, dar o suporte no sentido de organizar também, de caminhar com as pessoas, de ir à rua, de fechar a rua, de ir ao tribunal, de cobrar, mas, por outro lado, de tentar desmontar essas notícias, eu não vou chamar isso de notícia. Esse suporte também psicológico, suporte espiritual e de lucidez. E aí, num momento como esse, pastor, a gente vivenciando mais uma vez, não é na realidade, não é nem mais uma vez, é tudo em conjunto, está tudo uma coisa atropelando a outra, e infelizmente vem essa questão do coronavírus e a gente já está com um tempinho apertado. Eu queria pedir para que o senhor pudesse encerrar, então, o programa, passando essa mensagem, uma mensagem de paz e tranquilidade a respeito dessa situação que o nosso Estado também enfrenta juntamente com o restante do mundo. Bom, para você então que está nos assistindo nesse final de entrevista, eu primeiro não posso deixar de pontuar rapidamente 2 coisas. Não ao Estado mínimo e vamos lutar em defesa do SUS. Porque se a gente tiver a implementação de um Estado liberal mínimo, como ficarão os pobres dessa nação? E veja como é importante esse velho SUS tão surrado, que a gente critica tanto. É ele que vai nos dar base, segundo o ministro ontem, para vencer essa situação. Mas acalme seu coração.
tudo isso vai passar. Não podemos fazer piada, isso não é histeria, não é fantasia, isso é sério. Nós não precisamos contabilizar mortos, a exemplo da Itália e de outros países, para finalmente acordar. Então se cuide, aproveite esse tempo em casa com os seus para acalmar a alma. Faça a higiene necessária, mas sem o pânico, e não dissemine coisas que não vão trazer engrandecimento. Paz e bem ao seu coração, estejamos todos, na medida do possível, resguardados. Solidariedade, por favor, não precisa comprar todo o papel higiênico, todo o álcool gel, todo alimento, você que tem dinheiro, porque vai faltar para quem precisa lá na base. E que tal, em vez de estocar, compartilhar? Nós vamos vencer isso, em nome de Jesus, mas espero que a gente saia dessa situação mais solidários e, quiçá, mais humanos. Estamos ficando estranhos. É verdade. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Paulane. Que bom encerrar, então, o TV Mar News com uma mensagem de paz, de consciência para todos nós. Gente, olha, muito obrigada pela tua participação, pela tua audiência aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30, inclusive com um programa especial, uma cobertura especial que nós vamos fazer na companhia de Mara Almeida e Alexandre Lino também a respeito do coronavírus aqui no nosso estado. Um beijo bem grande e fique agora com a nossa programação. Até amanhã.